Recebendo também a doutora pneumologista infantil Rita Silva para falar de vírus respiratórios e doenças alérgicas, que acabam sendo um grande desafio também no início do outono, ou seja, a mudança, a chegada de uma nova estação também exige, para todos nós uma atenção redobrada, principalmente com as nossas crianças. Muito obrigado pela presença, doutora Rita, bom dia. Vamos falar sobre esses cuidados que nós precisamos ter, principalmente na hora que estamos nessa mudança, de um período do ano, quando se tem uma incidência maior de casos de pneumonia ou de casos que possam ser provocados por problemas respiratórios com as nossas crianças. Bom dia. Bom dia, doutora Rita. Bom dia a todos. Obrigada. É sempre um prazer retornar. Me fale qual é o perigo, assim, por que nessa época, a gente estava lembrando aqui nos bastidores da pandemia, que a Covid foi logo depois do carnaval, né? Os casos explodiram e aí começou aquela história de quarentena. É sempre nessa reta final, nesse início de outono, para o começo, ali a contagem regressiva do inverno, que começam mesmo a circular os vírus respiratórios? É exatamente isso. Os vírus respiratórios, eles têm uma sazonalidade. Isso varia de região para região no Brasil, mas normalmente a circulação dos vírus respiratórios ocorre no início do outono. Até mesmo um pouco antes, fevereiro, logo depois do carnaval, como você mencionou, logo depois do carnaval começa a circulação dos vírus respiratórios, que é justamente a época das síndromes gripais, que é por isso que a vacina da gripe, a campanha sempre começa em março, porque é nesse período que tem a circulação dos vírus respiratórios, que são inúmeros os vírus. O sincicial respiratório, o influenza A, B, o rinovírus, o adenovírus, são vários vírus diferentes que circulam nesse período. Normalmente, como é que eles estão se manifestando? Nas crianças, deixam as crianças mais debilitadas? Nos adultos, é só aquela coriza e corpo mole? Quais são os sintomas principais? Os sintomas, eles variam muito de pessoa para pessoa. Alguém pode se contaminar com o vírus e desenvolver apenas um resfriado simples. Outras pessoas já podem desenvolver a gripe, que os sintomas são mais intensos, e até mesmo a síndrome respiratória aguda. Isso varia a depender da idade e a depender da condição de saúde de cada um. Como, por exemplo, as crianças menores de 5 anos de idade, principalmente os menores de 2 anos de idade, eles têm um risco de fazer uma doença mais grave, de fazer uma síndrome respiratória aguda. Os idosos também estão mais suscetíveis a fazer forma grave da doença. E fora dessa faixa etária, aquelas pessoas que têm alguma condição crônica, alguma doença crônica, uma doença inflamatória, uma doença autoimune, uma doença imunológica também, tudo isso predispõe a fazer uma forma grave da doença. Normalmente, os vírus respiratórios, eles ficam mais na via aérea superior, no nariz, na garganta, no ouvido. Quando ele migra para a via aérea inferior, aí sim a gente tem uns sintomas mais intensos. E o principal alerta é o desconforto respiratório. A prevenção pode ser feita, doutora Rita, também através de uso medicamentoso, por exemplo, diante de aplicações que possam promover uma certa preparação antecipada para evitar esse tipo de problema? A prevenção não se dá tanto com medicação. A principal estratégia de prevenção é a vacinação contra a gripe, né? O influenza A e B. Mas a gente tem algumas outras estratégias que é no intuito de deixar você com um organismo mais bem nutrido, mais resistente às infecções, para que você não faça a forma grave da doença. Como, por exemplo, você se alimentar bem, evitar produtos industrializados, alimentos industrializados, porque um organismo bem nutrido, ele consegue se reaver de uma infecção com mais facilidade. Então, a alimentação saudável, isso é uma estratégia muito boa para você. Doutora Rita, tem gente que passa o mês todo ali, adota a vitamina C, eu vou ficar com a imunidade agora lá em cima, eu quero ver essa gripe me pegar. É mito ou é verdade que a vitamina C realmente melhora a imunidade?
Ela ajuda, mas ela não é o ator principal da história, né? Ela não é o ator principal. Ela tem o seu papel, mas ela por si só e sozinha não tem muitos resultados, né? A imunidade é um conjunto de fatores, não só a alimentação, o dormir bem, o controle do estresse, tudo isso faz parte para que você tenha um sistema imunológico, digamos assim, mais firme. Mas se a gente está com a imunidade boa, com o organismo ali, né, bem fortalecido, é verdade que quando pegamos uma síndrome respiratória, quando pegamos uma gripe forte, a gente consegue superar mais rápido, ela vai embora mais rápido? Isso é verdade. Você acaba fazendo uma forma leve da doença, né? Você se contamina com o vírus e você faz um resfriado comum. Isso tem muito a falar sobre a imunidade, sobre a particularidade de cada organismo. Nós trabalhamos juntas, a gente pega o vírus no mesmo ambiente, você pode fazer um resfriado simples e eu posso fazer uma síndrome respiratória aguda. Isso fala muito do organismo de cada um, como você está do ponto de vista imunológico. A respeito das mudanças climáticas, doutora Rita, tem dado uma contribuição para o aumento, por exemplo, de casos de infecção respiratória, de situações relacionadas a doenças respiratórias, essas mudanças severas na ordem climática no mundo? A gente tem isso muito, as mudanças climáticas afetam muito aquelas pessoas que têm uma doença inflamatória, por exemplo, uma rinite alérgica e uma asma. As mudanças de temperatura, as mudanças climáticas, elas têm muito a ver com os alérgicos. Então, elas causam sintomas de alergia e não sintomas de gripe e resfriado. Aquela pessoa que tem uma rinite alérgica ou que tem asma, o sistema a via respiratória dela está inflamada. E uma mudança brusca de temperatura, ela sente logo isso e ela acaba desenvolvendo os sintomas, como coriza, espirro, coceira no nariz, coceira no olho, tosse muitas vezes. Aquela coceirinha no céu da boca também. Isso também, na garganta, né? Isso fala muito dos alérgicos também. Ah, entendi. Doutora Rita, qual o momento assim que a gente deve se preocupar? Porque você falou aí que algumas pessoas desenvolvem a forma leve, outras a síndrome respiratória aguda, a doença aguda. Então, quando é que eu devo me preocupar? Se eu já sou uma pessoa alérgica, se eu tenho rinite, se eu já tive episódios de sinusite, a gripe ali me pegou, me deixou acamada. A partir desse momento eu já tenho que me preocupar, já tenho que procurar uma emergência. Qual é o momento assim que a gente realmente tem que procurar ajuda médica? Olha, nesse período que nós estamos, outono e inverno, é um período crítico para os alérgicos, para os portadores de rinite alérgica, para os portadores de asma. Então, nesse período, as crises são mais frequentes. O que é que a gente orienta nesse período do ano? É você não abandonar o seu tratamento preventivo, o seu tratamento profilático nesse período do ano. Aquela pessoa que tem uma rinite alérgica, que usa o seu spray nasal, não deixe de usar nesse período do ano. Aquele portador de asma que faz uso da bombinha diariamente, evite não usar a bombinha nesse período do ano para você não desencadear a crise. Então, essa é a principal orientação para os alérgicos. Não abandonem o seu tratamento nesse período do ano. Uma vez que você teve crise, você está usando a sua medicação, você se expôs a uma mudança climática e assim mesmo você ainda teve crise, você tem que perceber uma autopercepção dos seus sintomas para você saber o momento de você procurar uma emergência. Normalmente, quem tem rinite alérgica, quem tem asma, que acompanha com um especialista, é aquela pessoa que já está mais orientada de qual momento ela precisa procurar uma emergência. Então tá aí, né? A gente tem que se observar. Estar atento. Se não está se sentindo bem, se a gripe chegou para valer, se os sintomas gripais chegaram para valer e a tendência é essa, o período é mais propício agora com o início do outono e os preparativos, né? A preparação para o inverno, realmente a gente vai observar isso, viu, Viderlão? O número de casos de síndrome gripal vai aumentar. Então, principalmente para o amigo aqui, né, que tem aquela rinite também alérgica, né? Meu Deus do céu, esse período é um período de preparação, agora, né? Não adianta se entupir de vitamina C, não dá. Doutora Rita Silva, pneumologista infantil, obrigada pela presença, doutora. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos. 6h40. Vamos